Muito bem, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está vendo gravado. É um prazer estar aqui novamente para dar mais essa aula aberta da palestra 228 do Pathwork, que vai falar sobre esse tema de como estabelecer equilíbrio na vida, né? O título da palestra é Equilíbrio, que é uma coisa que, por coincidência ou não, nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental, e o tema do Janeiro Branco deste ano é equilíbrio. E esse tema aqui que a gente vai dar aula hoje foi sorteado semana passada. Então, estamos super alinhados aí com esse lado, né, de autoconhecimento e da saúde mental, saúde emocional, que é uma coisa que o Pestre traz bastante. Para me apresentar, eu sou Heitor Fagundes, eu sou facilitador Pathwork e sou psicoterapeuta. Então, dentro da minha história como psicoterapeuta, o Pathwork é um capítulo importantíssimo, porque me ajudou, inclusive, a me transformar para que eu possa ser um psicoterapeuta melhor. E eu recomendo para qualquer profissão que sente uma vontade de ter uma postura mais profunda, mais madura com a vida, que também invista em conhecer um pouco mais desse material. E é por isso que eu estou aqui hoje para dar essa aula aberta, porque às vezes a palestra do Petro pura, assim, ela é um pouco difícil de compreender. Então a ideia é fazer um pequeno resumo dessa palestra, mas fazer isso de uma forma interativa, aqui uma forma como uma aula aberta. Para quem está vendo gravado e não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, porque daí você recebe toda semana que sair uma nova aula, você marca as notificações lá, você já é notificado ou notificado, tá bom? Então, só para quem talvez nunca ouviu falar, não conhece, ou só viu as palestras do Pastor, eu gosto de dar essa introdução, que o que é o Pathwork, né? O Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Por que origem espiritual? Porque as palestras, essa palestra que foi a 228, por exemplo, todas elas foram canalizadas por uma médium chamada Eva Pierrakos. Então, ela fez esse trabalho de canalizar ao longo de 20 anos, canalizar essas palestras. As palestras foram gravadas, digitadas lá nos Estados Unidos, e depois foram sendo distribuídas para o mundo. O Pastor, ele é organizado pela Pastor Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Brasil a utilizar esse material dentro de certas normas. Inclusive, para se formar facilitador Pastor, como é o meu caso, tem todo um procedimento, é uma formação que dura no mínimo 6 anos, para que a gente possa transmitir esse conhecimento de forma bastante fundamentada. E é um caminho que usa 5 ferramentas ao longo de todo o trabalho que a gente vai fazer. Ele usa a prece, a meditação, a leitura das palestras, grupos de estudo, né, que é o estudo das palestras, então não é só ler, a gente estuda também, e um exercício chamado revisão diária. Para quem quiser mais informações, pode depois acessar aí no nosso site vhterapias.com.br. Tem mais informações, você pode mandar ali uma mensagem para pegar mais informações, vai ser um prazer explicar para quem que tiver interesse. Bom, e aí, para a gente começar bem na linha do Pathwork, eu vou convidar todos aqui a fazer uma prece e uma meditação. Então, se você está vendo gravado, eu convido você também a achar um lugar silencioso, onde você possa parar um pouquinho e seguir essa meditação. O conceito de começar com uma prece, uma meditação, é que a gente prepara o nosso campo interno para receber esse conhecimento, que é um conhecimento que muitas vezes bate em algumas resistências nossas, partes nossas que não querem entender, não querem crescer, né? Não querem uma visão mais madura da vida. E todo mundo tem esse pedaço, mas a prece, a meditação, nos ajuda a abrir a nossa vontade para isso. E também, como o Pastor tem um pilar de espiritualidade, nessa prece, nessa meditação, a gente também convida nosso anjo da guarda, convida a nossa espiritualidade a estar presente nesse momento de estudo dessa palestra. Então, essas são algumas razões aí para a gente começar com uma prece e uma meditação.
Então, eu vou convidar você que está aqui presente ao vivo, e você que está vendo gravado, a fechar um pouco seus olhos, se sentar de uma forma onde você sinta seus pés no chão, sinta esse apoio dos seus pés. Vá se permitindo desacelerar dos assuntos do dia, se permitindo estar no momento presente, no aqui e agora. E a sensação de estar com os pés no chão, sem que eles tenham que caminhar nem para frente, nem para trás, simboliza esse estar no aqui e agora. Tudo que foi do dia não importa nesse momento, e tudo que será após essa aula também não importa. Nesse momento, o convite é para estar no aqui e agora. No aqui e agora, você pode ir levando a sua atenção para o seu corpo, que só existe no aqui e agora. Você pode levar a sua atenção para os seus pés como um todo, seus tornozelos, sua panturrilha e canela, joelhos, coxas, quadril, costas, coluna vertebral, ombros, barriga, diafragma, peito. Vai levando a sua atenção para os seus braços, para as suas mãos. Vai levando a sua atenção para o seu pescoço, para a sua nuca, para o seu queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. E vá se dando conta de que você possui este corpo e sua alma habita este corpo. E unindo a sua alma, o Deus que existe em você, e o seu corpo, onde este Deus habita. Te convido a fazer uma oração nesse minuto em que eu ficarei em silêncio. A sua forma de se conectar com Deus dentro de você ou fora de você, como for mais significativo para você. E nesse estado de conexão com Deus,
Vá chamando o seu anjo da guarda para que ele abra o seu centro de energia no máximo que for possível. E nós que estamos aqui, vamos imaginando que a nossa luz divina se une. A luz divina de cada um de nós se une a um centro de luz no meio de todos nós. E vamos pedindo aos nossos anjos da guarda que nos ajudem a potencializar a nossa luz. E com isso, convocar também um canal de luz de Deus, vindo das vibrações mais altas, que se forma aqui, se unindo ao divino de cada um de nós. E vamos inspirando esse canal, convidando também a egrégora do Patchwork para estar aqui. Nos abrindo para esse conhecimento e para essa energia. E nesse estado, iniciamos esse estudo com as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações, meus queridíssimos amigos aqui presentes. Bênçãos para todos vocês. Mais uma vez, com muita alegria, desço temporariamente ao mundo de vocês e indico mais um passo proveitoso se vocês se decidirem dá-lo. Então, com essa fala, podem ir abrindo os olhos. Se quiserem, anotem algo em relação à meditação. A gente não vai trabalhar essa meditação aqui, mas você pode registrar algo que tenha sido significativo para você. Então, vamos começar. Quem se habilita aí a ler esse primeiro slide? Eu posso ler. Vai lá, Edna. O equilíbrio. O equilíbrio existe em todos os níveis. No plano físico, o equilíbrio é ordem e cria ordem. O desequilíbrio é desordem, porém, ele não cria mais desordem, apenas temporariamente e até certo ponto, porque a desordem temporária é apenas mais um passo na direção de uma ordem de organização muito superior. No plano emocional, o equilíbrio significa harmonia, a harmonia de sentimentos. Ele conduz a mais harmonia. O desequilíbrio, naturalmente, significa desarmonia, sentimentos negativos. A desarmonia acaba levando, através da própria desarmonia, a uma harmonia maior de ordem superior. No plano mental, o equilíbrio significa sanidade e leva necessariamente a mais equilíbrio e mais sanidade. O desequilíbrio no plano mental significa insanidade, que só pode ser temporária, mas que acaba levando a uma sanidade maior e de uma organização superior. Muito obrigado, Edna. O que fica para você? O que chama atenção nesse trecho que você leu? Alguma coisa te tocou, gerou alguma dúvida? Não, mas assim, logo essa primeira frase aqui já falou muito, né? Que o equilíbrio existe em todos os níveis, né? Aí quando eu li isso, aí veio no físico, mental, emocional, em todos os meus corpos, né? Foi logo isso na minha mente, assim. O guia ele tem essa habilidade, ele fala uma coisa que já diz tudo, né? Que é É, tudo que está dizendo embaixo, está falado disso. Mas ele às vezes detalha porque nos ajuda a entender. E aqui tem algumas coisas importantes. Então, isso que você falou é a chave. Então, às vezes a gente pensa que precisa de equilíbrio numa área da vida. Eu precisava equilibrar minhas finanças, equilibrar meu trabalho,
equilibrar a minha saúde, em equilibrar o meu emocional, mas o equilíbrio é uma busca de todos os níveis. E, normalmente, a gente tem, inclusive, áreas que estão mais equilibradas e menos equilibradas para a gente, né, poder usar onde a gente está mais equilibrado para resolver onde a gente está menos equilibrado, graças a Deus. A gente não é todo desequilíbrio e nem todo equilíbrio, porque se fôssemos em todo equilíbrio, não precisava nem estar aqui estudando. Mas ele chama atenção para um conceito nesses trechos que ele repete as 3 vezes, que é assim: quando a gente está em equilíbrio, a gente, por exemplo, está em ordem no corpo físico, a gente está harmonizado nos sentimentos, no corpo emocional, e a gente está são no campo mental. Aonde a gente está equilibrado, a gente gera mais ordem, mais equilíbrio. E isso é uma característica que ele fala: quando a gente está em um lugar positivo, a gente vai gerar mais daquilo que é positivo. E isso é uma boa notícia, porque aonde a nossa vida está funcionando bem, a gente aproveita e vai crescendo naquilo que está positivo. Mas aonde a gente está em desordem, aonde a gente está em desarmonia, em sentimentos negativos, ou onde a gente está na insanidade, a gente vai penar um pouco nesse desequilíbrio, mas isso é temporário. Por que é temporário? Uma hora, a desordem, a desarmonia, a insanidade vai ficar tão grande que você vai gritar na sua cara e você vai falar assim: eu preciso fazer alguma coisa. E quando isso aí chamar, você vai acabar agindo e reconstituindo a sua vida na direção da ordem. Quem nunca caminhou, né, numa direção que achava que era certa, foi lá, quebrou a cara, aí, aprendeu, começou a voltar, se equilibrou, e agora está num estado de equilíbrio muito mais confortável do que aquele antes de passar por aquela crise. Então, isso é o que ele traz, e é uma coisa que se repete nos 3 corpos, nos 3 níveis. Faz sentido, Edna? Faz sim. Inclusive, você me remeteu à questão de uma frase e de uma situação. Como já ouvi também, inclusive, a minha helper falando uma vez, que o mal não é mal, é bem, né? Então, às vezes, Uhum. quando chega, vem para a gente alguma desordem, justamente para a gente organizar algo que está precisando, né? É uma Sem alavanca dúvida. para aquilo. E também ver também a imagem de espiral, que a gente Uhum. desce para poder a gente subir ainda mais fortalecido, mais equilibrado do que a gente estava. Tem gente que faz uma curvinha assim, né, que desce um pouquinho, mas desce num nível já muito superior ao que estava antes. E a Isso. descida é desagradável mesmo, mas É. depois sobe de novo e assim vai. E esse conceito de que o mal, na verdade, ele tem o seu significado, tem a ver com uma coisa muito fundamental no trabalho do Petro, que é transformar as nossas negatividades, né, onde a gente está doente, a gente vai lá, trata, fica saudável. Então a gente transforma aquele lugar doente em um lugar saudável. E com isso a gente vai aumentando a quantidade de saúde no mundo e no universo. Uhum. Então, essa é a visão que o Pestor traz muito do mal, digamos assim, das negatividades, porque tem um mal maior que esse, que é quando a gente mascara o mal, quando a gente esconde. E esse é o que eu ia falar depois, que o verdadeiro mal é esse, é onde a gente esconde o que é negativo em nós, esconde nosso medo, esconde através de imagens, de máscaras e tudo mais. Mas é isso aí, vamos em frente. Quem pode ler este segundo slide? Uma de cada vez, assim, senão eu me confundo. Posso ler? Vai lá, Juliana. A medida certa. Equilíbrio também significa a medida certa. Tomem qualquer manifestação do mundo da matéria que vocês apreendem através dos sentidos corporais. As manifestações divinas parecem opostas, mas, como já disse tantas vezes, não são assim na realidade. Tomem, por exemplo, o calor e o frio, na medida certa. Ambos são indispensáveis para a vida harmoniosa. Quando há desequilíbrio, o calor agradável se transforma em quentura insuportável,
e o frio purificador pode tornar-se congelador. O equilíbrio entre esses dois fenômenos cria uma bela harmonia e proporciona à humanidade exatamente aquilo de que ela precisa a esse respeito. O fator equilibrador, portanto, revela a riqueza, a beleza, a sabedoria e o amor do Criador. Cada entidade viva pode descobrir intuitivamente o equilíbrio que mantém tudo unido. Obrigado, Juliana. E aí, alguma coisa desse trecho te chamou a atenção? Você achou curioso, interessante, ou veio alguma dúvida? É a medida certa mesmo, a gente tem que buscar o equilíbrio Sim. entre tudo. Não existe a felicidade pura ou a tristeza pura. Sempre tem a gente tem que buscar o equilíbrio entre esses sentimentos, por exemplo, entre os desequilíbrios, né? A gente vai buscar esse equilíbrio. Tem essa busca, né, que ele coloca aqui como aceitar a existência desses dois lados e ir trabalhando isso. E, além disso, aqui ele coloca um significado a mais, né, de que existe uma beleza no fato da gente poder equilibrar coisas opostas. Então, por exemplo, calor e frio é oposto. Sei lá, talvez ódio e amor são opostos. Mas se a gente, por exemplo, aproxima essas duas coisas, por exemplo, se a gente une o ódio e o amor, talvez a gente consiga uma forma de amar muito assertiva, muito cheia de energia, potente, vital. Então, que vem dessa força, talvez não de um ódio, mas você vai temperando esse ódio aí com amor, você vai criando ali uma energia de potência, de vitalidade, que faz você amar de uma forma muito viva. É a mesma coisa que ele fala aqui, com calor e frio. Você precisa um pouco de calor, precisa um pouco de frio. Então, a medida certa de cada coisa mostra uma beleza divina mesmo, uma forma como Deus coloca os opostos no mundo para serem usados, e não para rejeitar um e querer só o outro. E que, na medida certa, os dois podem ser usados. Faz sentido? Faz todo sentido. E é bom poder saber disso, né? Eu acho que essa informação Uhum. que ele passa aqui nesse exemplo de calor e frio faz a gente pegar todos os nossos lugares de desequilíbrio e parar para pensar: meu, será que é só um problema de medida? Eu costumo brincar que grande parte dos nossos problemas está na intensidade, que é assim: se a gente está com muita raiva de uma pessoa, se você só pega e diminui um pouco a intensidade, você consegue falar: opa, na verdade essa pessoa me incomodou, eu não estou feliz, eu preciso falar para ela alguma coisa. Mas não na raiva, não no exagero. Eu preciso baixar um pouquinho a intensidade, a temperatura e talvez sim comunicar. A mesma coisa quando a gente foge de uma pessoa. Nossa, eu estou fugindo demais. Eu só fujo dos problemas. Meu, se eu estou fugindo demais, talvez seja bom diminuir a fuga. E opa, peraí, deixa eu pelo menos ficar uma distância segura aqui para ver o que está acontecendo, depois não ficar aí desinformado. Então, esse tema da medida certa é uma ótima. Eu achei, quando eu reli aqui para preparar a aula, uma ótima dica para a gente viver melhor. Heitor, Sim, deixa eu só lembrar uma parte também aqui, que eu acho é uma palestra muito interessante, quando eu falo da dualidade, né? Que é, nós vivemos muito na dualidade, geralmente as pessoas falam ou calor, ou frio, ou morte ou vida, né? E não é isso, é o calor e o frio, a morte e sim. vida. Então a gente vai conviver com isso a vida inteira nisso, e não um ou outro. A gente não pode ficar nessa guerra entre um ou outro, mas as duas coisas, né? Então a gente vai viver com a morte, vai viver com a vida, né? Um Sim. complementando o outro, né? Então a medida certa também. Isso. E nessa slide, ele está dando um botão para a gente acertar a temperatura, para a gente acertar a intensidade. Até de morte ou vida. De repente, tem um lugar que eu estou meio morto, eu tenho que botar um pouco menos de morte e botar mais para a vida. Talvez tenha um lugar que eu estou vivo demais, eu estou assim, extrapolando o que é razoável, né? Estou muito agitado, muito para fora. Opa, deixa eu voltar um pouquinho para uma energia mais
vamos chamar de morte, mas de introspecção. Então, aqui ele está dando esse botão de medida. Faz sentido? Faz, sim. Completando uma coisa a outra, né? Exato. Vamos lá. Ivan, você pode ler esse? Vivenciar o equilíbrio. Talvez o melhor meio de vocês fazerem isso seja sentir as áreas de vocês que estão em desequilíbrio. O processo de purificação deste caminho, como é muito óbvio, é um meio muito eficaz de restabelecer o equilíbrio. Vocês descobrem intuitivamente a medida, não a regra, mas a medida intuitiva de como equilibrar determinadas expressões. Quando ser expansivo, até que ponto e de que maneira. Quando ficar firme e reunir forças. Quando ser ativo e quando ser receptivo e ficar em repouso. Todos vocês prosseguem por ensaio e erro, nessas e em muitas outras áreas para encontrar o equilíbrio. Descobrir a medida, descobrir o modo de saber espontaneamente quando se expressar de uma maneira ou de outra, quando se afirmar e quando ser flexível e ceder. Alguma parte te chama atenção? Tem aí para você interessante? Essa parte de buscar, primeiro, conhecer também o desequilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente busca essa parte da perfeição, das coisas positivas, boas, e não acolhe também esse lado que, as nossas sombras, vamos assim dizer, né? E para poder equilibrar, a gente precisa olhar os dois lados, porque muitas vezes aquele lado que a gente acha que é ruim, ele pode ser a nossa força, muitas vezes, para lidar com algumas coisas. Então, tudo que complementa também o outro slide da medida, né? Então, tudo depende da medida, né? Exatamente. E aqui você ressalta, né, uma das coisas mais importantes do trabalho do Pastor, e que também existe na psicoterapia, mas no Pastor é muito assim, vamos olhar para as áreas que estão em desequilíbrio, porque a nossa tendência é pegar as nossas áreas mais desequilibradas e tem, para muita gente, é abafar, assim, não, vou tocar minha vida aqui, não quero olhar para eventuais fraquezas, vulnerabilidades que podem estar gerando desequilíbrio. A pessoa, muita gente tenta passar reto. Só que o que acontece? O desequilíbrio, como ele já falou lá no começo, é um caminho para voltar para o equilíbrio. Então, se a gente não olha para o desequilíbrio, ele vai aumentando, vai fermentando, digamos assim, até ele ficar de um tamanho que a gente não tem mais jeito, a gente tem que olhar. Então, o que ele está convidando aqui para a gente conseguir se equilibrar um pouco mais amanhã do que hoje, ou hoje do que ontem, eu falo, peraí, onde que está em desequilíbrio a minha vida? Nesse ponto. Então, deixa eu meditar, estudar, verificar o que eu posso fazer para mudar. E aí ele vai, no resto do trecho, ele vai dizer o seguinte, que equilibrar essas áreas não tem uma regra fixa. A grande sacada que o Petro traz, não vai dizer assim, equilíbrio assim. Não. Nossa, eu estou aqui muito parado, não saio de casa. Deixa eu buscar aqui mudar isso um pouco e sair de casa. Nossa, agora saí também, não paro mais em casa, minha casa virou uma bagunça. Aí você vai nesse fluxo, aprendendo quando se expandir e quando só esperar e ficar receptivo. E nesse vai e vem, nesse ensaio e erro, a gente consegue pegar várias áreas e ir descobrindo a forma de fazer. Mas o ponto-chave é não tentar usar uma regra fixa, e sim reconhecer os nossos pontos de desequilíbrio na vida, reconhecê-los e ir tentando mudá-los. Faz sentido? Sim. Tá bom. Agora eu vou ler. O amparo nas regras. A humanidade sempre procurou se amparar em regras rígidas que podiam ser acessadas sem muito raciocínio e nem muita profundidade. Mas esses são atalhos ilusórios que se toma com a intenção de evitar descobrir os recursos interiores espontâneos, o funcionamento interior, o funcionamento do eu divino, que sabe quando,
o que e como, que sabe a medida certa em qualquer situação. Se vocês buscarem a orientação certa apenas com a mente exterior, sua tendência será depender de regras, de postulados prontos, que podem ser válidos, mas não aplicáveis a todas as situações. E mesmo que sejam válidos, se vierem do nível exterior, eles são artificiais. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer comentar alguma parte desse slide? Para mim, eu venho fazendo até isso ao longo dos anos, né? Desde que eu comecei a estudar as palestras, é você, de vez em quando, você parar, silenciar, ouvir sua voz interior, né? Sua intuição, e não ficar preso nessa, e desconstruindo essas regras que são impostas para a gente o tempo inteiro, né? E quanto mais você faz isso, é como se aflorasse mais sua intuição a cada dia, e você vai se reconectando com o seu divino, com o seu mentor, e também tem aquela parte que você falou aí, que faz parte de uma palestra também, que é a respeito de você ficar no ativo e o passivo, né? Você se expandir e você retrair, no momento que você expande, você está no ativo. Você vai para o mundo o tempo todo construindo, construindo. Aí depois você se acalenta, fica quieta, né? E deixa o universo, você confia, né? Vem sua fé e confiança no universo que eles vão fazer a parte deles também, né? Então a gente precisa às vezes recolher e ficar não passivo total, mas acreditando e ficando na nossa oração, no nosso momento de silêncio, né? E descoberta, aí atento aos sinais que vão vindo para a gente. Verdade. Você juntou um pouco do outro, né? Só vou reforçar e alinhavar que é por tentativa e erro. Assim, nesse processo, provavelmente você algumas vezes vai agir demais, outras horas você vai recolher demais, mas daí você vai. Se você tem essa prática dessa autoobservação, você vai ajustando, vendo os sinais também. Isso é muito importante. E o que junta com esse slide aqui, que eu acho muito importante, é que mesmo, por exemplo, eu vou fazer um movimento de expansão. E aí vem vozes ou pensamentos. Mas o que vão pensar de mim? Não é assim que todo mundo faz. Que mais que vem? Nossa, fulano fez e se deu mal. Né? E foi punido de alguma forma. Todas essas regras externas que a gente aprende a obedecer têm um registro na nossa infância, porque quando a gente era dependente dos nossos pais, a gente precisava seguir as regras que os nossos pais davam. Muito natural, humano, tranquilo, isso aí não tem problema nenhum. Mas o problema é que, primeiro, nossos pais não eram perfeitos e muitas das regras que eles nos impunham talvez não fossem as regras mais maduras, né? E a gente agora é adulto e a gente pode fazer as nossas regras. E aí alguém vai dizer assim, então eu vou começar a fazer tudo que eu quiser. Sim e não. Eu vou dar, por isso que eu pus o sinal vermelho aqui, porque eu acho ele um ótimo exemplo. Por exemplo, você chega com o seu carro, o sinal está vermelho. Naturalmente você vai parar, isso aí não te aflige, é uma regra, você está respeitando a regra, mas porque você quer respeitar essa regra. Se tiver 3 horas da manhã, tiver o sinal vermelho, você está num lugar sem iluminação, ermo, você fala, eu vou decidir ultrapassar essa regra, porque você é adulto, de repente você vai até assumir o risco de tomar uma multa, mas você decidiu infringir essa regra. Sabendo que pode ter um custo, mas você toma essa decisão como adulto. E aí, com esse movimento, aí levando para outras áreas da vida, às vezes você começa a descobrir os seus interesses, aquelas coisas que pulsam dentro de você e que você quer fazer. E que, talvez por imagens e vozes parentais, talvez por regras que você acredita que a sociedade impõe a você, você se limita. Quando você começa a quebrar isso, a vida se expande, né? Porque você começa a ter autonomia, você começa a ter, né, a sua presença no mundo. E muitas vezes a gente acha que se a gente fizer isso, muita gente, mas vão achar que eu sou diferente, vão me excluir ou qualquer coisa assim. E o que a gente descobre quando faz isso
É que talvez uma outra pessoa também se afaste, mas a maior parte das pessoas fala, nossa, que legal que você está se pondo no mundo, que legal que eu consigo saber mais de quem você é. Então, isso é uma dica muito importante que ele dá aqui nessa palestra, para a gente tomar cuidado o quanto a gente está se amparando em regras externas, ao invés de seguir a nossa decisão de regras que eu quero seguir, não quero seguir e coisas que eu quero fazer. Quem pode ler agora? Eu posso ler, Heitor. Opa, quem chegou? Douglas. Ô, Douglas, bem-vindo. Desculpa, não aparecia aqui para mim. Não, que é isso. 50-50 é equilíbrio? O equilíbrio pessoal mais verdadeiro, mais profundo e significativo não pode ser quantificado com os números e as equações da matemática que vocês conhecem. Não é uma proposta 50-50. Considerem, por exemplo, o equilíbrio entre descanso e vigília. O equilíbrio pessoal adequado varia de pessoa para pessoa, mas não é verdade que vocês precisem de uma divisão igual de horas entre repouso e vigília. Do ponto de vista exterior, parece não haver equilíbrio quando vocês dormem 8 horas e ficam em atividade durante 16 horas. No entanto, em termos de equilíbrio interior, essa pode ser a divisão certa para vocês. E o mesmo acontece com muitas outras expressões. O que quero dizer é que as medidas exteriores não expressam necessariamente a medida interior do equilíbrio certo. Muito obrigado, Douglas. Alguma coisa desse trecho aqui te chama atenção, gerou alguma dúvida ou você achou interessante? Acho que essa nossa visão cartesiana do mundo, né, de que tudo tem que ser muito dividido certinho e quadradinho, e na verdade não existe meio termo, né, não existe meio a meio. Acho que isso que ele fala de que o nosso equilíbrio pode ser diferente de pessoa para pessoa, né? O meu equilíbrio não necessariamente é o equilíbrio do meu amigo, ou do meu vizinho, ou do influenciador que eu vejo no Instagram. Eu Uhum. acho que choca bastante, né? De fato, a gente tem que olhar para dentro e encontrar o nosso, não tem muita escapatória. Exato. Eu gostei muito desse trecho porque ele dá um exemplo muito simples, né? O exemplo do sono, que para muita coisa o equilíbrio não é esse 50-50. Agora, também ele não nega que para outros temas pode ser. De repente, por exemplo, rachar uma conta no restaurante. 2 amigos vão rachar uma conta. Não, melhor que 2, né? 10 pessoas vão no restaurante. Meu, talvez o mais fácil seja dividir por 10 a conta e vai ficar tudo equilibrado, do que você tentar pegar 10 pessoas e cada um ver o que comeu. Então, o interessante que ele traz aqui é você olhar na sua medida interior, o que faz sentido, né? Fala assim, nossa, nessa situação, talvez eu assumir uma carga maior aqui, eu dou conta, e outra pessoa uma carga menor, porque é o que ela dá conta agora. Em outro momento, ser diferente. Ele está trazendo um convite, como você falou, Douglas, de não sermos cartesianos, esse é o primeiro convite, mas só lembrando que nada contra o equilíbrio 50-50, porque em algum momento ele pode ser o adequado. Mas, e o segundo convite, a gente pode olhar para dentro. Falar assim, nossa, se ficar dessa forma. E aí tem uma coisa que o Pestor traz, quando a gente está ligado ao nosso eu divino para fazer essa escolha, né, e montar esse equilíbrio, fica bom para todo mundo. Todo mundo consegue perceber um benefício, às vezes não é exatamente o que todo mundo quer, mas as soluções de eu maior, que ele chama, né, que é esse lugar divino em nós, você percebe que, nossa, funcionou para aquela pessoa, funcionou para mim, funcionou para o outro, e todo mundo, sabe, se eleva. Esse é o melhor sinal de que ficou em equilíbrio o que quer que a gente esteja decidindo. Faz sentido? Vem mais alguma coisa? Não? Não, acho que é isso do meu lado, pelo menos também acho que é isso. Muito bem. Obrigado, Douglas. Quem pode ler agora os infortúnios? Posso ler. Vai lá, vai. Ao ouvir esses fatores equilibradores rítmicos,
percebam que o sistema interior de vocês faz parte integrante de um sistema entrelaçado de uma forma tão admirável que foge à compreensão humana. Assim, quando vocês são atingidos por infortúnios ocasionais no nível exterior da existência, tudo em vocês se rebela contra a desarmonia e o desequilíbrio criados temporariamente por fatores ainda desconhecidos para sua mente consciente. No entanto, é possível que exatamente essa ocorrência desordenadora e desequilibradora permita que vocês deixem de lado o que possuem no exterior, a batalha exterior, a insistência exterior, voltando-se para a ordem e o equilíbrio interiores. Mas vocês precisam admitir essa possibilidade, ter fé e confiança nela, esperar que ela se manifeste em vocês. Obrigado, Van. Alguma parte aqui te chama a atenção? Esses fatores, né, esses equilibradores rítmicos, falando um pouco sobre que muitas coisas externas acontecem, né, e a gente acha que pode achar que é para desequilibrar alguma coisa interna, mas na realidade pode ser para deixar de lado alguma coisa externa. Muito bom, é exatamente, isso é um dos fatores muito chave que ele traz como consciência nessa palestra, que às vezes um desequilíbrio é porque tem coisas que a gente está precisando soltar, sabe? Às vezes a gente está preso em alguma crença, em alguma história do passado, e aquilo enrosca, e a nossa vida enrosca, até a gente se dar conta de que está precisando fazer uma mudança no hoje, que talvez tenha a ver com alguma coisa que você está tentando segurar, então vai gerar um desequilíbrio. E o segundo ponto que ele coloca aqui, que é muito importante, é quando ele fala desse lugar ainda desconhecido para a mente consciente. Esse é um período, às vezes, muito angustiante, aonde o nosso inconsciente já está provocando aquele desequilíbrio na vida, está gerando esses infortúnios aí na vida, mas a nossa mente consciente ainda não conseguiu fazer a ponte entre o infortúnio fora e o que está acontecendo dentro. Então, um exemplo que às vezes é muito bom é lugares onde a gente não se perdoou por ter agido de uma certa forma. Você até já entendeu, você já sabe que você fez o seu melhor, você sabe que a coisa, você tentou fazer o máximo e não deu, mas lá no emocional você não se perdoou ainda. Então, esse é um dos exemplos aonde vai ficar gerando desequilíbrio fora até você conseguir profundamente se perdoar e entrar no auto-perdão e deixar aquilo fluir para que aquilo né, não gere mais infortúnio e você chegue naquele estado melhor do que você estava antes. Faz sentido? Faz sim. Oi, Tô, ainda tem até, você fez lembrar que o seguinte, que às vezes são situações repetidas, que você pensa assim, por que isso está repetindo? O que eu preciso aprender ainda? Justamente isso, tem algum ponto que o nosso consciente não conseguiu ainda perceber, ver e enxergar, e aí vem as situações ainda parecidas, claro que não é, às vezes não é na mesma intensidade, nem igual, né, 50-50, mas de alguma forma repete de outra forma, do ângulo que eu ainda não observei, né? E isso é muito legal você falar, porque a repetição, a gente pode olhar pelo externo, pelo que parece igual, mas se a gente olhar pelas nossas emoções, né? Nossa, é outra situação que me deixa impaciente. Outra situação que me deixa impaciente. Outra situação. É um sinal de que a gente está precisando trabalhar a nossa impaciência, mas não como uma regra. Ah, então agora eu vou ser paciente. Não. Qual que é a origem dessa impaciência? Então, a repetição no externo é uma dica e a repetição emocional é outra dica, para a gente perceber que tem algo ali no inconsciente. O exercício da revisão diária, que aí quem faz grupo de estudos ou quem estuda o Petro faz, ajuda demais, porque a gente diariamente vê os momentos aí onde a gente está repetindo um padrão de reação emocional ou um padrão de realidade da vida. Vamos em frente. Deixa eu ver quem não leu aqui.
Juliana, pode ler para nós? A nova ordem. O que eu disse a vocês hoje, meus amigos, é muito importante. Agora, a consciência de Cristo está conseguindo entrar na consciência humana em um nível interior de realidade. Ela vai necessariamente destruir a velha ordem, o velho sistema de equilíbrio. Essa destruição pode acontecer em questões muito pequenas e rotineiras na vida de vocês, mas somente quando vocês tiverem a disposição e a abertura para descobrir o significado interior da desordem temporária é que vocês poderão encontrar a nova ordem. O que isso te traz, Juliana? É um caminho de busca, de autoconhecimento. Sem dúvida. Que, aliás, o Petro como um todo, né, esse caminho, é esse caminho. E nesse trecho eu coloquei aqui para destacar algumas coisas que eu achei relevantes. Primeiro, essa inclusão do lado espiritual nessa transformação. Então, ele fala claramente da consciência de Cristo entrando na nossa consciência humana, né? Então, na meditação inicial, que eu falei da gente criar um canal onde a gente permite que essa energia divina nos permeie, nos preencha. Isso é uma lógica que não é cartesiana, pelo contrário, né? É talvez muito abstrata por um certo lado, mas, por exemplo, a oração tangibiliza isso, porque quando a gente está orando, seja para qual divindade for, a gente está aberto para que essa energia dessa divindade nos penetre. E isso o nosso eu divino sabe que é possível, mas muitas vezes a nossa mente não coloca isso tão na consciência. Então, esse é um dos fatores que eu queria destacar aqui, e que essa consciência pode trazer para uma nova ordem, destruindo o velho sistema de equilíbrio. E vai acontecendo o quê? Num cataclisma na nossa vida? Provavelmente não. Ela pode acontecer muito na nossa rotina. Nossa rotina pode ficar mais tranquila, a gente pode ficar mais atento, a gente pode conseguir resolver os problemas sem tanto estresse, sem tanta agitação ou reação emocional. Então, essa consciência vai mudando a gente também de dentro para fora. E isso vai mudando e vai acabando com a desordem temporária da nossa vida. Faz sentido? Faz muito sentido. Percebe como o guia traz com uma clareza muito forte, ele desafia um pouco o nosso status quo mental, mas ele fala assim, olha, está mudando, o mundo está mudando, né? E aí ele nos traz para essa reflexão. Mais alguém quer comentar alguma coisa desse trecho? Eu gostaria. Eu percebo também, às vezes, que tem pessoas que estão em desordem e não gostam de entrar na desordem. Assim, ele está querendo assim, investigar essa desordem. E aí quer fazer o quê? Quer sair dela, fica fugindo dessa desordem e não consegue resolver, nem entender, nem enxergar, nem penetrar nesse nível interior, né, dessa realidade. Mas eu acredito que a gente precisa, às vezes, entrar nessa desordem, entender essa desordem, para depois a gente sair dela, compreendendo, né, o significado, qual foi o propósito dessa desordem na nossa vida, no dia a dia, para que ela não retorne e se retornar mais leve, né? Tendo um resultado na verdade, maior. se ela retornar, é porque ainda dentro de nós tem algum pedaço que está querendo trabalhar alguma coisa, mas a gente já teve a experiência e a gente sabe resolver mais rápido, se a gente encarou, né? Por exemplo, furou o pneu do carro. Da primeira vez, você não sabe nem onde está o macaco, mas se você foge e chama sempre um guincho para trocar o pneu, já é uma ação, mas você nunca aprende a trocar o pneu. Se você vai lá e encara, da quinta vez que furar o pneu, você, já rapidinho já pega, ou já sabe para quem ligar, ou já pega lá, já pega e já troca. Então, é isso, a gente encarar isso que você falou, permite que a gente atravesse o aprendizado que está contido ali. E isso que você falou, Edila, é exatamente o que ele fala no slide que eu coloquei de como alcançar o equilíbrio, que é você investigar os lugares de desordem. Esse comportamento de fugir da desordem que você vê em muitas pessoas, o Pastor vai definir como uma máscara, uma
desculpa, uma pseudo-solução. É uma coisa que a pessoa faz como se fosse uma forma de resolver o problema, mas que não resolve. De fato, é uma fuga. Então, obrigado aí por fazer essa ponte também. Mais alguém? Não? Então, eu vou convidar vocês novamente a fechar um pouco os olhos. Colocar os pés no chão. Se você está vendo gravado, se conectar a todo esse conteúdo dessa palestra e ao seu anjo da guarda, seu mentor. E nós que estamos aqui, incluindo também a energia do eu divino do Douglas, retomarmos aquele contato com aquele centro de luz que o Deus em nós criou, unindo o divino de cada um de nós. Visualizando um canal de luz divina vindo das esferas crísticas também, se unindo a essa esfera de luz em nós, fazendo com que cada um de nós seja uma esfera de luz, aumentando a nossa luz para o mundo e para dentro de nós. E eu ficarei 1 minuto em silêncio, convidando vocês a simplesmente sentirem essa conexão. E nesse estado, vá deixando que chegue até vocês estas palavras do guia. Deixo amor e bênçãos para todos vocês, que se juntam ao amor e bênçãos originados do eu superior mais íntimo de vocês. A verdade de ser, a beleza da vida, a força do seu eu real emergem mais e mais e fazem da vida de vocês uma glória abençoada. Paz e amor para todos vocês. Sejam abençoados. E nesse estado, vá perguntando a si mesmo, a si mesma, qual foi o principal aprendizado desta aula? E aí vamos convidando cada um a recolher a sua energia divina dentro de si. Vamos agradecendo toda a espiritualidade que esteve presente, ao canal de luz divina que nos acolheu e nos purificou. Encerramos assim a aula de hoje. E aí eu vou perguntar, quem quiser comentar o principal aprendizado, e depois eu vou ler a palestra que vai ser a semana que vem. Alguém quer comentar o principal aprendizado? Posso falar? Fala, Van.
Para mim ficou muito essa questão de soltar um pouco mais o controle, né? E querer para que o equilíbrio aconteça também. Então, acolhendo os dois lados. Tá joia, obrigado. Juliana, Edna, Douglas, veio alguma coisa como principal aprendizado? Do meu lado, acho que essa questão de que o desequilíbrio ele é um convite, né? A gente olhar para dentro e investigar um pouco das razões do que estão por trás. Às vezes a gente só quer, a gente acaba só reclamando e querendo arrumar as coisas do jeito que elas estão, mas esquece de olhar para isso com um pouco mais de carinho, de atenção acho que isso para mim marcou bastante. Tá ótimo, Douglas, obrigado. Para mim, na verdade, é um conjunto, né, do que eu já venho trabalhando. E me mostrando também a cada dia que eu tenho que sair do controle, porque eu sou uma pessoa mesmo que gosta de controlar, né? Eu gosto de fazer as coisas, tem que ser como eu quero, como eu gosto, né? Faço checklist e a cada dia eu tenho percebido que não é por aí, né? Então, eu deixar que as coisas, confiar que as coisas vão acontecer, que o equilíbrio, que eu devo fazer a minha parte, que o equilíbrio vem no dia a dia. Tá ótimo, obrigado, Edna. Juliana, quer compartilhar também? Compartilhar que essa busca pelo equilíbrio, ela tem que ser feita com a fé em Deus. Com esse autoconhecimento, a gente tem que pedir ajuda para Deus também, para o nosso anjo da guarda, para toda essa energia divina também auxiliar. Porque às vezes sozinho é bem complicado, né? A gente se Sim, dar sim. conta das coisas, né? Ó, que E maravilha! Só se alguém escutar só o aprendizado de cada um de vocês, já viu a palestra. Vocês pegaram a essência de muito do que a gente falou aqui. Então, é isso, gente. E na semana que vem, olha o trecho que saiu aqui. Fazer algo que vocês aprovam de todo o coração aumenta o respeito por si mesmo. Uma nítida vantagem que se manifesta de muitas e muitas formas. Isso vai proporcionar-lhes, entre outras coisas, a força para superar muitas fraquezas que talvez vocês desprezam. Vai diminuir alguns medos e ansiedades, principalmente no trato com outras pessoas. Da palestra 064, eu acho que é força de vontade. Isso que a gente vai estudar semana que vem. Ok? Ok. Então, gente, muito obrigado. Quem está vendo gravado, comenta aqui também, se inscreve no canal, coloca seu principal aprendizado. Mas para quem veio ao vivo, muito obrigado. É uma energia maravilhosa sentir vocês aqui presentes ao mesmo tempo. Eu fico muito feliz de estar dando mais essa aula com vocês aqui presentes. E obrigado também a todos vocês. Obrigado, Edna. Então, vou encerrar. Um grande beijo, um grande abraço. Abraço.